graça e a paz de Jesus a todos os irmãos, da parte daquele que era, que é e que há de vir. A gente está aqui nessa pegada de meditação na palavra de Deus, de tempo onde a gente vem trazer o refrigério do Senhor para o nosso coração. E a gente fala trazer o refrigério do Senhor para o nosso coração, não como quem está evocando um Deus que está fora, mas um Deus que está dentro. A palavra de Deus nos diz que você, quando entrares para o teu quarto, fecha a porta e o Pai que está ali em secreto te recompensará quando você for orar. Ou seja, nós estamos falando de um Deus que está dentro de nós, um Deus que é em nós e um Deus que é através de nós. Portanto, o refrigério não é algo que virá de fora. O refrigério é algo que está dentro de nós, já que a palavra de Deus nos garante que aquele que crê em Cristo Jesus, do nosso interior fluiriam rios de água viva. Então esse refrigério não é algo só que jorra, que está dentro do nosso coração e refrigera a nossa alma, mas também é algo que faz com que aqueles que estão à nossa volta também possam ser refrigerados pelo Espírito Santo de Deus. Ontem nós tivemos de novo aquela live do pastor Paulo Borges e a gente trouxe aqui nesse dia para a gente continuar meditando, para a gente continuar conversando um pouco sobre tudo aquilo. Hoje é quarta-feira, é o dia em que a gente costumava se reunir para estudar, meditar, para a gente questionar as nossas bases do pensamento, porque há uma racionalidade. A mente humana, ela é racional. A mente humana, ela gosta de pensar, razoar, conversar. Isso nos difere dos animais. Graças a Deus por isso. Uma árvore, um animal não tem crise existencial, não pergunta sobre o propósito da vida, não sabe se existe. Uma árvore não se vê miserável. A gente se vê miserável porque sabemos de nós, mas também ao nos percebermos miseráveis, somos homens muito virtuosos porque conhecemos e reconhecemos a nossa própria miséria. Então, uma árvore não sabe se é miserável, um animal não sabe se é miserável, mas nós, pela misericórdia de Deus, nos conhecemos miseráveis e ao nos conhecer miseráveis, dependentes da graça, somos seres virtuosos por conta do fato desse reconhecimento da nossa miséria, esse reconhecimento da nossa dependência da graça, já é um favor maravilhoso do nosso Pai, do nosso Criador. Amém, meu irmão? Que alegria muito grande mesmo estarmos aqui, que alegria. E eu queria partilhar com você um trecho da Palavra de Deus, baseado em todas essas reflexões da quarentena, baseado em todas essas reflexões da quaresma, desse tempo onde nós estamos aqui para meditarmos na Palavra de Deus. Por quê? Porque nesse tempo há um chamado para a interioridade, como foi muito mencionado, há um chamado para a gente olhar para dentro de si, há um chamado para a gente rever o nosso coração, para a gente rever o nosso espírito. Aliás, irmãos, arrependimento é um ato da graça de Deus sobre nossas vidas, um ato da bondade de Deus sobre nossa vida. O apóstolo Paulo vai dizer que a bondade de Deus é que nos conduz ao arrependimento, ou seja, só se arrepende aquele que recebeu a bondade de Deus que o conduzirá a esse arrependimento. E arrependimento não é tristeza pelos erros que nós cometemos, mas arrependimento é, na verdade, a consciência de não ter vivido segundo o propósito pelo qual nós criamos. Arrependimento é, na verdade, a tristeza gerada pelo espírito de comunhão de não termos vivido na comunhão. Porque, singularmente, todos nós somos abençoados. Mas a bênção não é para a singularidade do eu. A bênção ela só encontra sentido nessa relação com nós. Essa relação do nós, essa relação familiar. Por isso o salmista vai dizer para nós que ali
Salmo 133, lá no finalzinho, ali o Senhor ordena a bênção da vida eterna, ou da vida para sempre. Ou seja, a bênção não é para o indivíduo, a bênção é para a comunhão. E nesse espírito de comunhão é que a gente quer partilhar esse período todo. A gente estudando sobre os períodos de quarentena na Bíblia, a gente traz à memória a vida do próprio Moisés. Por exemplo, Moisés passou 40 anos sendo filho da filha de Faraó, sendo educado por ela, recebendo todos os seus equipamentos, todas as suas habilidades, recebendo todas as suas formações técnicas para ser o futuro Faraó, para ser o sucessor na linhagem, para ser aquele que iria governar depois dos seus 40 anos o Egito. No entanto, Deus não considera que o projeto humano que tinham para ele seria o projeto pelo qual Deus se utilizaria para cumprir o seu propósito. Não. Deus evoca Moisés, coloca-o numa condição de angústia, porque ele vê alguns dos seus irmãos sendo agredidos, alguns dos seus irmãos sendo vilipendiados, alguns dos seus irmãos sendo comidos por fora e por dentro, muitas vezes num processo todo de escravidão, num processo todo de medo. E ali ele toma uma postura. Isso já tinham passado 40 anos, isso é cerca mais ou menos quando Moisés está com 40 anos de idade. E nesse processo todo, você sabe muito bem a história, ele mata um soldado egípcio, é obrigado a fugir porque o faraó queria matá-lo, e ele foge, e ele agora vai passar 40 anos de novo. Ele vai passar um período de 40 anos forçado, fugindo do faraó. E nesses 40 anos, Deus trabalha no seu coração, Deus trabalha no seu interior, e num determinado momento, passado 40 anos, como diz aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, a partir do verso 30, passado 40 anos, apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça em chamas no deserto, perto do Monte Sinai. Vendo aquilo, ficou atônito. Passado 40 anos, as habilidades que o Moisés tinha, provavelmente, se Moisés não fosse conduzido pelo Espírito de Deus, Moisés utilizaria todas aquelas habilidades para a manutenção da sua própria subsistência. Moisés usaria todos os recursos, todas as habilidades, tudo aquilo que Deus tinha dado para ele, apenas para sobreviver e tocar a vida. A maioria das pessoas que vivem a vida sem iluminação, elas vivem todos os recursos que Deus deu para elas apenas para a manutenção da sua própria existência, apenas para a manutenção da sua própria vida, apenas como meio de sobrevivência. E é isso, irmãos, que a gente viu e tem visto, que Deus tem ministrado no nosso coração durante toda essa semana, a respeito do próprio Tiago dizendo, olha, a sabedoria humana, ela é terrena, ela é animal, ela é demoníaca. E o apóstolo João vai dizer que nós somos livres em Cristo Jesus da cobiça que há no mundo, da concupiscência da carne, da cobiça dos olhos e da soberba da vida. Ou seja, aquilo que o apóstolo João vai dizer sobre a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, o Tiago vai dizer, olha, isso é, na verdade, animal, terreno e demoníaco. Portanto, irmão, usar todas as suas habilidades apenas como meio de sobrevivência, apenas como forma de explicar a sua existência, faz com que caminhemos na morte, faz com que caminhemos fora de lugar, fora de propósito, fora do desígnio, fora da razão pela qual o nosso Pai nos colocou aqui nessa terra. Portanto, uma das perguntas que a gente precisa responder nessa quarta-feira,
no que você tem utilizado todos os seus recursos, todos os talentos, todas as habilidades que Deus deu para a revelação da beleza, da graça de Deus em você, ou como meio de assegurar a sua vida. Por exemplo, se hoje você, por meio dessa coisa toda que está acontecendo no mundo, se hoje você fosse impelido a abandonar sua casa, você sairia dali como quem resmunga, sairia dali como quem reclama, sairia dali amargurado, como quem construiu uma casa, comprou um carro, ou adquiriu uma habilidade, fez um curso, como quem estava querendo assegurar a sua vida, ou você fez aquilo como aquele que manifesta a sua vida e enquanto serviu ali, revelou graça por meio da construção da casa que fez, revelou graça por meio dos estudos que fez, os diplomas que fez. Será, meu irmão, que nós terminaremos esse período regidos pelo medo, regido pelas notícias que virão? Ou será que terminaremos todo esse período pessoas mais maduras, pessoas mais humanas, pessoas que sabem que a vida não é jamais para ser regida pela nossa própria agenda, mas que a vida, na verdade, é para ser regida pelo propósito do Deus eterno? Meu querido irmão, nossa vida não nos pertence. Nós estamos aqui, na verdade, para cumprir o propósito de Deus. Nós estamos aqui para cumprir o chamado de Deus. Nós estamos aqui para a manifestação daquilo que Deus nos chamou para ser. Ou seja, seus filhos, um povo eleito, um povo santo, não um povo regido por medo, não um povo regido pela ganância, não um povo regido pela ansiedade, mas um povo regido por uma expressão do amor, um povo regido pelo amor do nosso Pai, um povo que a única coisa que sabe fazer é manifestar o amor do seu Pai, porque é isso, para isso que ele foi criado. Quando ele constrói casa, ele não constrói casa para significar a sua vida por meio da sua casa. Quando ele constrói casa, ele constrói aquilo para manifestar, para imprimir, na verdade, a virtude do seu Pai. E se ela passar, passou. Quando ele estuda, quando ele trabalha, tudo aquilo que ele faz é para imprimir a virtude do Deus de amor, e não para ele se assegurar ali. Meu querido irmão, essa quarentena nós passaremos por ela. Essa quaresma nós passaremos por ela. E quem sabe, exatamente na Páscoa, isso tudo não muda. Ou quem sabe nós passaremos pela Páscoa ainda em quarentena. Não sei. Isso eu não posso te afirmar, mas eu sei quem nós temos crido. Eu sei que Ele é poderoso. Eu sei que Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. A Ele seja a glória, o louvor, a honra pelos séculos dos séculos. Amém. Nesse tempo onde a gente não pode cumprimentar, vou deixar aqui uma saudação carinhosa em nome de Jesus, que eu fazia muito quando Samuel era pequeno e hoje eu faço com o Caleb. Grande abraço, meu irmão.